O meu nome é André Costa Oliveira. Não se iludam aqueles que dizem por aí aos quatro ventos que vivemos hoje um conflito severo de gerações, porque isso acontece desde sempre. Inclusive essa eterna guerra social e ideológica, sobretudo entre todos os jovens e todos os adultos, é citada na filosofia tanto pré-socrática quanto na filosofia pós-socrática, passando pelos primórdios do cristianismo, atravessando o medievalismo, o iluminismo, chegando finalmente à era moderna. Só que hoje eu não irei tão longe e prefiro me ater ao século XIX, o que na linha do tempo foi praticamente ontem. Pais e Filhos, livro de Ivan Turgenev, cuja primeira edição saiu em 1862, será o tema que abordaremos na aula de hoje. Só que eu não tenho como dissertar sobre o livro Pais e Filhos sem antes explicar e contextualizar o que era a Rússia do século XIX. Aliás, cá entre nós, não existe a mínima possibilidade de falar sobre o que, na minha opinião, foi a era dourada da literatura russa sem contextualizar a própria Rússia do século XIX. Então, esse será o nosso preâmbulo, ok? O romance Pais e Filhos, como eu já disse, publicado em 1862, durante um dos períodos mais turbulentos e controversos da história da Rússia. O país enfrentava enormes transformações políticas, sociais e econômicas. Só para vocês terem uma ideia, a Rússia se constituía em um império ainda autocrático, ou seja, uma monarquia absoluta, essencialmente agrária e profundamente desigual, governada por czares que até tentavam de vez em quando implantar alguma modernização, porém jamais comprometendo o poder da monarquia. Mais surreal ainda é que, em pleno século XIX, a imensa maioria dos trabalhadores sobrevivia em regime de servidão, que só foi abolido em 1861, ou seja, um ano antes da publicação de Pais e Filhos. Aliás, só a título de curiosidade, a servidão na Rússia funcionava da seguinte forma, que era basicamente um regime de escravidão. Os camponeses eram proprietários de absolutamente nada. Na verdade, os camponeses eram propriedade dos nobres e trabalhavam suas terras sem liberdade para sair ou mesmo mudar de vida. E para quem quiser saber como isso acabou, após a libertação dos servos pelo czar Alexandre II, não foi adotada qualquer política pública em benefício dessas pessoas, o que deixou milhões de ex-camponeses em uma situação de miséria e exploração, muitos deles migrando dos campos para as grandes cidades europeias e gerando um caos econômico e social sem precedentes. Bom, então a sociedade nessa época se dividia da seguinte maneira: a nobreza, que possuía vastas propriedades rurais e vivia de renda, sem necessidade de trabalho manual, e que obviamente entrou em colapso e em decadência após a abolição da servidão, porque perdeu a sua principal força de trabalho. Quem mais? Os camponeses libertos, que, como eu já disse, compunham a imensa maioria da população e, apesar da emancipação, continuavam presos à extrema pobreza. Tinha também a burguesia emergente, que começava a se fortalecer com comerciantes e industriais se aproveitando do início da modernização econômica, sendo que, lembrando, nas outras grandes capitais europeias, a industrialização e a infraestrutura já estava décadas adiantada. E, por último, a chamada inteligência, que era o grupo de intelectuais que rejeitavam o modelo econômico e a própria monarquia, sempre em busca, claro, de mudanças radicais. Muitos desses jovens, aliás, foram exatamente os que se tornaram socialistas, comunistas e posteriormente revolucionários,
fomentando o caminho para a Revolução que ocorreria em 1917. Mas isso é outra história. Feitas então essas considerações, vamos à sinopse do livro. O título Pais e Filhos reflete, gente, um dos principais dilemas da época, que era o choque de gerações entre conservadores que acreditavam na manutenção da ordem tradicional, como monarquia, nobreza, religião ortodoxa e cultura aristocrática, e os progressistas, que rejeitavam tudo isso, adotando ideias como a negação de qualquer autoridade, tradição ou ideal romântico, inspirados pelo materialismo científico e pela crítica social. E por essas e muitas outras coisas, Pais e Filhos é um dos romances mais emblemáticos da literatura russa. A obra, como eu já falei, acompanha um jovem médico chamado Arkady Kirsanov, que logo após concluir os estudos universitários, volta à propriedade rural da sua família, na qual morava o seu pai e o seu tio, acompanhado de um de seus grandes amigos, Yevgeny Bazarov, que acaba se tornando um dos personagens centrais do romance, exatamente por se autodeclarar um nihilista e desprezar toda e qualquer forma de autoridade ou tradição. Mas a gente vai falar mais tarde sobre esse personagem. À medida que a trama avança, Arkady e Bazarov se envolvem com as irmãs Odistova, sendo que Arkady se apaixona por Katia, uma menina recatada e discreta, enquanto Bazarov tem uma relação ambígua com Hannah, uma viúva permissiva e independente. E é nessa hora que nós percebemos que o desprezo inicial de Bazarov pelas emoções românticas é desafiado pelo seu envolvimento com a Hannah, mas a sua incapacidade total e absoluta de lidar com seus próprios sentimentos revela enormes contradições internas. A história culmina com a morte trágica de Bazarov, vítima de uma infecção adquirida enquanto tratava um paciente. O seu óbito precoce simboliza exatamente o limite do niilismo radical e a inevitabilidade dos laços afetivos e sociais que ele tentou negar durante toda a sua vida. E agora, então, falaremos detalhadamente sobre os personagens mais importantes. Arkady Kirsanov, o jovem médico recém-formado e que notoriamente representa a busca por identidade. Da mesmíssima maneira que ele nutre admiração por seu amigo nihilista Bazarov, ele não esconde o desejo de ainda pertencer ao mundo tradicional e afetivo de sua família. É o clássico conflito edípico, no qual o filho tenta um rompimento com a autoridade paterna, mas no fundo busca inconscientemente, muito inconscientemente, o seu modelo e a própria escolha dele pelo amor de Katia, que é tradicional e emocionalmente acessível, como eu já disse, simboliza a sua aceitação dos laços familiares e das convenções arraigadas na sociedade. E o seu amigo Yevgeny Bazarov? O Bazarov é a personificação legítima, total, absoluta de um ego rebelde e a repressão emocional que ele trava diariamente consigo mesmo, uma vez que encarna o espírito do niilismo radical, ou seja, negando qualquer valor moral, estético ou emocional. Do ponto de vista psicanalítico, eu até me atrevo a afirmar que ele representa um homem dominado pelo que chamamos de superego destrutivo, rejeitando qualquer desejo inconsciente que o ligue ao próximo. E o seu desprezo pelo amor e pela tradição pode sim ser tido como, interpretado também, como um mecanismo de defesa, ou seja, uma formação reativa contra seus próprios desejos reprimidos. Prova maior disso é a sua relação com Hannah, a viúva permissiva e independente
que expõe de forma clara essa contradição. Ele sente atração por ela, mas ele próprio nega esse afeto, o que o conduz a uma angústia existencial. Aliás, a própria Hannah muitas vezes também o rejeita, numa atitude que a gente pode aí nesse caso interpretar como um mecanismo de defesa onde existe o medo de um eventual sofrimento e o sofrimento esse que a impede de se dar e de ceder completamente ao amor do personagem. Na prática, então, ela funciona como um espelho para Bazarov, porque ambos negam os próprios sentimentos por medo de alguma perda de controle. Mais um personagem importante aí a ser mencionado, Nikolai Kizanov, que é pai de Arkady. Nikolai representa a figura do patriarca em crise, incapaz de se adaptar aos novos tempos. Ele tem um relacionamento com uma mulher bem jovem e de origem muito humilde, chamada Fenicia, que denota claramente o seu desejo de recuperar a juventude e a vitalidade, mesmo que sentindo culpa e insegurança. Nikolai é um exemplo do complexo de castração, sentindo-se inadequado, tanto como pai quanto como figura de autoridade. Eu, sinceramente, o definiria como a paternidade com melancolia. E por último, eu quero mencionar o irmão de Nikolai, Pavel Kisanov, um aristocrata conservador, representa o típico homem da resistência da velha ordem, da velha guarda, e por motivos óbvios Pavel nutria um desprezo indisfarçável por Bazarov, mas que não se restringia ao campo somente ideológico, mas também em esfera pessoal, já que ele próprio, conforme o livro vai nos revelando, outrora enfrentou uma decepção amorosa no passado, o que pode explicar a sua adesão a um ideal aristocrático mais rígido, simbolizando um superego excessivamente repressivo que impede qualquer expressão espontânea de desejo, até como mecanismo de defesa também. Conclusão: Pais e Filhos não é apenas um romance sobre o embate de ideologias, mas também um estudo profundo das tensões psíquicas que moldam as relações humanas. Através da sua leitura, gente, percebemos que a negação do amor e das tradições por Bazarov, por exemplo, não é uma mera postura intelectual, mas um sintoma de um conflito interno muito mais profundo e que, em minha modestíssima opinião, vem se agravando com o tempo. Nenhuma negação radical pode suprimir completamente os anseios inconscientes e a necessidade de vínculos humanos. E por que isso? Porque as nossas vidas são marcadas, sim, pelos desejos, repressões, dilemas morais, contradições, necessidades de pertencimento, idiosincrasias e transformações sociais permanentes. O embate entre gerações, a busca por identidade, a negação das emoções e os mecanismos de defesa que Turgenev explorou em seu romance continuam se manifestando na sociedade contemporânea. E por isso essa obra, sobretudo ante a sua atemporalidade, nos parece ter sido escrita hoje. Abraço a todos.